todos, a todas. É uma satisfação estar aqui nesta noite, ao lado de uma mesa tão nobre como essa, né? E com uma plateia de pessoas que realmente vieram para cá porque são interessados em conhecer essa história, né? Como está dito lá no filme, realmente a juventude dos anos 60 foi algo especial. Era uma juventude que estava enfrentando um mundo em profundas transformações. Tínhamos a invasão dos Estados Unidos no Vietnã, porém enfrentando aquele heróico povo, os Vietcongues, e tínhamos pelo mundo todo uma convulsão social muito grande. E essa juventude aqui em Osasco, nós trabalhávamos realmente no sentido de buscar a organização e a conscientização das pessoas para um processo que a gente acreditava mais amplo de transformação. A democracia sim, mas a democracia socialista que a gente lutava. E eu quero, vendo aqui as pessoas também, prestar uma homenagem à memória de todos aqueles valorosos companheiros da Frente Nacional do Trabalho, que foram aqueles que realmente construíram as bases para que acontecesse o que aconteceu em Osasco em 68. Nós tínhamos tanta confiança, tanta certeza da nossa organização, que, para vocês terem uma ideia, 10 dias antes da greve, eu fui conversar com o Zé Dirceu, que na época era o presidente da União Estadual dos Estudantes e liderava um movimento muito forte também, justamente para conversar com ele sobre qual poderia ser a participação, a ajuda, o apoio do movimento estudantil à greve que a gente estava preparando. Conversamos e tal, e aí concluímos que a UE, o Zé Dirceu, iria convocar uma assembleia universitária para o dia 16 à noite, com uma pauta qualquer, tendo sido deflagrada a greve de manhã aqui em Osasco parado e tal, o tema da Assembleia, a pauta da Assembleia seria especificamente a greve e o que os estudantes poderiam fazer em apoio a essa greve. E na nossa conversa lá se decidiu que o Zé ia propor, então, que na madrugada seguinte, saísse dali daquela assembleia, já organizados os grupos, e na madrugada seguinte o pessoal estivesse distribuindo panfletos nas portas de fábricas de São Paulo, Guarulhos, ABC, etc., né, conclamando os trabalhadores à greve em solidariedade aos que estavam já em greve aqui em Osasco. Bom, perfeito, concordamos com isso. Aí o Zé vira para mim: Roque, mas só que eu preciso do texto do panfleto com pelo menos 3 dias de antecedência. Porque o mimeógrafo manual aí que a gente vai ter que rodar isso, certo? Se eu não tiver 3 dias, eu não vou conseguir rodar todos os panfletos que seria necessário para repartir lá na Assembleia para os grupos que iriam para as portas de fábrica. Bom, mas aí como é que eu vou fazer um panfleto chamando os operários a se solidarizar com um operário aí que estava em greve, sem estar falando da greve? Bom, aí eu voltei para Osasco, estava lá em São Paulo, voltei para Osasco matutando como que a gente poderia fazer. E aí foi com o companheiro Espinosa, que chegando aqui eu sentei com ele
e nós dois redigimos o panfleto. Isso foi 5 dias antes da greve, o panfleto estava pronto, e dizia o seguinte: companheiros, ontem, 15 para as 9 da manhã, um toque extra da sirene da Cobrasma desencadeou um processo de ocupação da fábrica. No filme, o Ibrahim acho que esqueceu, não estava muito presente aqui também na época, né? Que às 2 da tarde, estava lá no panfleto, às 2 da tarde, a Lona Flex foi ocupada. Não, às 11h30, o pessoal lá da mecânica, esqueci o nome agora, saíram, pararam o trabalho e foram em passeata para o sindicato. Às 2 horas, a Lona Flex foi ocupada. É greve em Osasco e tal, e aí então fazia o chamamento. Ou seja, 5 dias antes de iniciar a greve, a gente escreveu um panfleto que só aconteceu coisas diferentes a partir da noite, quando o pau baixou, né? Porque aquela parte toda estava muito claramente organizada, com os horários, tudo. A gente sabia exatamente o que ia acontecer. E esse aqui é o João Estupim, certo? Porque ele foi o estupim da greve. A greve se iniciou na seção que ele trabalhava, né? Porque justamente era a seção melhor organizada e a liderança dele fez o arrastão por dentro da fábrica e a fábrica ocupada, certo? Bom, então foram momentos de muita emoção, mas de muita consciência do que nós estávamos fazendo. Muita consciência sobre as possíveis consequências daquilo. Muita consciência de que aquilo poderia ser um estupim para movimentos mais amplos. E, realmente, a greve, como também diz no filme, né, marcou toda uma experiência histórica, marcou uma nova fase do sindicalismo brasileiro. Porque aquele sindicalismo de antes de 64, das greves só com piquetes e etc., não existiu mais com aquelas características. O grande ressurgir desse movimento 10 anos depois, em 78, no ABC, enfim, teve características muito semelhantes a aquilo que a gente tinha praticado, feito acontecer aqui em Osasco, entende? Então, com certeza, foi para todos nós que vivemos um momento muito importante nas nossas vidas. E realmente hoje é triste a gente ver como que está esse processo em que uma ditadura informal, não está formalizada, mas uma ditadura que realmente está existindo. E olha, aqui uma coisa que eu acho que é importante. A ditadura militar, com tudo que a gente já sabe sobre ela, eu pessoalmente tive 30 dias de tortura na Operação Bandeirantes e fiquei 2 anos preso até ser trocado pelo embaixador suíço. O meu irmão, João Domingues da Silva, preso, torturado, morreu sendo torturado em uma cama do Hospital do Exército lá no Cambuci. No Hospital do Exército, os médicos cuidando dele, a hora que ele tinha mínimo de condições para falar, retomava a tortura e foi dessa forma que, com 57 dias de tortura, ele morreu. Mas, mesmo com essa experiência pessoal, eu não tenho dúvidas em dizer
que as consequências para a sociedade brasileira, para o futuro do país, as consequências daquela ditadura militar não foram tão nefastas como estão sendo e serão as consequências desta ditadura informal em que nós estamos vivendo. Porque aqui está sendo destruído tudo o que pode servir de base para alavancar e impulsionar qualquer processo de desenvolvimento sustentável. A recuperação do que está sendo jogado fora, do que está sendo entregue de mão beijada, não vai ser fácil. E o que a gente está vendo é que a resistência não está sendo lá essas coisas, certo? A gente não consegue mobilizar um povo, uma mobilização mais ampla, e só uma mobilização muito ampla que conseguiria efetivamente barrar esse processo. E nós não estamos conseguindo. Claro, é necessário entender que nós estamos vivendo um momento completamente diferente. Aquele Brasil dos anos 80 não existe mais. Aquela classe trabalhadora dos anos 80 não existe mais. Volkswagen, que tinha 40 e tantos mil operários, produzia tanto, hoje com 4 mil produz mais até. Enfim, é outra a sociedade, a tal sociedade da uberização, e não da classe trabalhadora organizada. As características para organizar isso é muito mais difícil. A individualização, que até mesmo este aparelhinho que faz a gente ficar lá o tempo todo, né, faz com que essa seja uma outra realidade social, econômica, política, e é para esta nova realidade que a esquerda ainda não construiu uma narrativa capaz de tirarmos, e ainda não construiu uma utopia, que é as utopias que movem multidões. Para concluir, com essa questão da utopia, em 2002, quando da eleição do Lula, o Lula foi eleito não porque prometeu aumentar os salários, não porque prometia aumentar o emprego, acabar com o desemprego, não porque prometia acabar com a fome e garantir 3. O que movimentava, e eu participei ativamente daquela campanha, era sem ter medo de ser feliz. Sem medo de ser feliz. Era a felicidade, a busca da felicidade, essa utopia que movimentou, que garantiu aquela vitória. Hoje a esquerda tem que construir justamente uma narrativa e uma outra utopia, que não será a mesma, para podermos nos alavancar e sair dessa situação. Mas eu acredito que, nesse processo, a gente está dando passos e vamos conseguir, e essa desgraça vai acabar logo em nosso país. Muito obrigado.